E hoje eu estou recebendo aqui no quadro, pela vida real, Dr. Pierre, que é especialista em dermatologia e durante agora, nesse período de pandemia, tem se mostrado no Instagram um verdadeiro herói. Dr. Pierre, seja muito bem-vindo ao quadro aqui pela vida real. Eu que sou grande fã já e admiradora lá do Instagram, acompanho muito seu conteúdo, quero te agradecer pela presença também aqui hoje. Eu que agradeço a presença por poder falar um pouco da minha vida. Só que, assim, o rótulo de herói eu não classifico a mim, porque eu sou apenas um ser humano e herói apenas Deus. Ele que decide tudo que vai acontecer. Mas heróis da vida real. E os heróis da vida real inspiram muito também, né, as pessoas. Trazem esperança para as pessoas, né? Isso é legal, isso é bem interessante, né? Eu não me vinculo tanto a isso porque eu acho que isso é uma responsabilidade maior do que qualquer ser limitado consiga resolver. Com certeza. Então, mas muito obrigado pela classificação, fico muito lisonjeado com carinho. E, doutor Pierre, a gente já conhece muito, né, quem acompanha o senhor no Instagram. Me conta um pouco da tua história, como que surgiu a missão, assim, né, o propósito de ser médico, de entregar soluções para as pessoas. Desde quando vem isso? Na verdade, para quem não sabe, eu sou veterinário antes de ser médico. Então, durante a veterinária, eu não conseguia me enquadrar em nenhum bicho, eu me enquadrava nos avestruz, e logo em seguida fechou o negócio de avestruz, e eu me vi perdido na veterinária, não sabia o que fazer, e fiz residência. Durante a residência, eu sempre fui muito curioso, e queria pesquisar cada vez mais, e não tinha artigo científico veterinário. Então, eu comecei a pegar recursos, referências bibliográficas de humanos, e comecei a comprar livros de humanos para tentar justificar as doenças veterinárias. Meu pai é médico, minha mãe é médico, meus irmãos são médicos, então eu já tenho a genética do médico, né? Então, dessa forma, foi um pulo tão rápido para eu querer realmente ir para a medicina. Quando eu perguntei para o meu pai e para minha mãe, eles não colocaram nenhum obstáculo e me incentivaram. Meu irmão, na época, estava fazendo vestibular para medicina, eu passei e ele não passou. Ele ficou bem chateado com essa situação. Mas, desde então, comecei a cursar. A minha faculdade de medicina fiz de forma muito diferente da veterinária, onde eu era muito guri, muito ingênuo, né? Fiz com muito mais profissionalismo, por isso que eu sou muito melhor médico do que eu era veterinário. E, desde então, quando eu saí da medicina, né, que tu te vê, como eu saí um pouco mais tarde, porque eu tinha feito veterinária, meu pai falou assim, ó, agora te vira, guri. Então, eu não tive aquela oportunidade de poder fazer residência para poder me sustentar, para conseguir criar uma especialização em que eu pudesse me sustentar a longo prazo. Eu tinha que ser a curto prazo, porque meu pai me botou limites. Eu já estava um cara mais velho, então eu tinha que me sustentar. Então, eu comecei a fazer os plantões. Nos plantões e no posto de saúde, quando eu entrei, eu me deparei muito em contato com doenças dermatológicas. Muito das queixas das pessoas eram doenças dermatológicas. Então, isso me abriu um leque muito grande de opções de tratamento, em que o meu irmão estava se formando em dermatologia, inclusive ele estava abrindo uma escola de dermatologia em Porto Alegre, e eu resolvi ser um dos alunos dele, até para motivar mais ainda ele como dermatologista. Hoje, ele para mim, é o melhor dermatologista que existe no mundo, é um baita no profissional, ele tem, inclusive, um aplicativo chamado App Derme, que fala sobre todas as doenças dermatológicas, é um gênio da medicina, e eu aprendi muito com ele. Mas, durante a residência, durante a especialização que eu estava fazendo, a pós-graduação, eu comecei a ver muitas doenças dermatológicas, mas eu comecei a ver muitas doenças dermatológicas de origem mental. Muitas doenças, muitos infartos,
muitos AVCs, muitas dores crônicas, muitas doenças reumatológicas de origem mental. E isso me mostrou a importância da meditação e do controle emocional na origem das doenças. Então, eu comecei a estudar de forma paralela o mindfulness, porque a dermatologia me mostrava que muitas doenças, o tratamento era mais perigoso do que a própria doença em si. Eram medicações que causavam muitos efeitos colaterais, porque eram doenças crônicas que tinham que fazer uso delas por muito tempo. Então, eu comecei a estudar a gênese, a origem psicológica, a origem emocional, a mental, na repercussão dessas doenças. E foi fantástico. Comecei a estudar de forma muito prática, inclusive utilizando em mim os recursos, comecei a ver melhoras absurdas em pacientes. Eu comecei a aplicar na emergência, não nas doenças dermatológicas em si, mas nas doenças psicossomáticas que vinham com dores, com muitas queixas crônicas, principalmente de dor. E eu comecei a ver resultados absurdos na emergência, onde eu comecei a querer me interessar mais ainda. E no momento em que eu me machuquei, que eu tive que ficar muito tempo em casa estudando, eu resolvi fazer vários cursos sobre mindfulness, que é uma prática que eu, inclusive, prescrevo até hoje. Então, e hoje também, nós estávamos conversando anteriormente, que também é graduando em nutrologia, né? Eu pensando isso, eu penso, então, que é um trabalho de mente, corpo e espírito. Espírito que eu digo é espiritualidade, né? Inteligência emocional. Então, é todas as áreas de um ser humano. Se a gente para pensar, faz sentido? É mais ou menos isso? Faz sentido. É como se fosse uma medicina integrativa. Mas eu sempre queria ficar na meditação e nessa parte emocional. E a minha mãe, que é médica, psiquiatra, ela começou a estudar muito sobre alimentação. E ela me orientou que eu fizesse um estudo mais detalhado também sobre a nutrologia, que também causa inflamações no nosso corpo que repercutem de forma física no nosso corpo, de forma alterando, levando a doenças crônicas, levando a cânceres, assim como as doenças emocionais, que também podem resultar em doenças autoimunes e os cânceres. Então, eu comecei, antes da nutrologia, a estudar medicina ayurvédica, que é uma medicina indiana, que trabalha muito como os alimentos, como comportamento, como origem de doenças, principalmente as doenças crônicas. Dessa forma, eu comecei a ir para um lado de uma medicina mais integrativa, que envolvesse exatamente isso que tu falou. Entretanto, como a vida não está nem aí para os nossos planejamentos, com a pandemia e o Covid, fechou o meu consultório em que eu praticava o mindfulness, que estava tendo uma repercussão e melhoras absurdas nos pacientes. Coisas que eles nunca tiveram com um tratamento convencional. Então, com a pandemia também, fecharam a escola de medicina ayurvédica e as aulas começaram a ser online lá da Índia. Imagina uma pessoa falando, um indiano falando inglês com falhas no Wi-Fi. Era impossível. Eu larguei e comecei a perceber que eu precisava buscar os recursos nutricionais. Então, como eu estava em casa, em alguns momentos eu resolvi fazer cursos de nutrologia. E agora eu estou me graduando em nutrologia. Doutor, já estamos chegando no fim, assim, eu queria... A gente sabe que está na linha de frente, né? Combatendo aí todo esse momento que está sendo muito difícil para todo mundo, né? Principalmente para quem está dentro do hospital ou com algum parente doente. Qual é a mensagem, assim, hoje, fazendo o que tu faz? Qual é a mensagem, o que tu entrega hoje para as pessoas que tu atende, para as pessoas que tu te conecta? Quem está lá na tua rede, né? Que nem eu comentei anteriormente contigo, eu chorei lendo a história da banana. Então, hoje, qual é a mensagem? O que sai de dentro de ti para que tu faça hoje tudo isso que tu faz? Para a gente finalizar. Olha, o que eu oriento, principalmente,
que essa pandemia, muito mais do que uma disseminação, uma contaminação do vírus, mostra que o ser humano são seres doentes. Por causa dessa inflamação crônica, né, que o vírus consegue se disseminar de forma tão agressiva. O ser humano, ele é uma pessoa inflamada, seja por estresse, seja por falta de sono, seja por excesso de trabalho, seja por má alimentação, seja por falta de exercício, seja por um estilo de vida sedentário. Então, essa é a mensagem que eu falo, que eu geralmente prego, né? Que a pessoa viva a sua vida de forma mais natural, de forma mais com menos estresse, com menos alimentos industrializados, com menos alimentos processados, com mais exercício físico, com mais amor, com mais certeza que o amanhã pode não existir, então com muito mais entrega, com muito mais carinho, com muito mais lealdade, com muito mais amor em geral. Doutor, muito obrigada. Eu agradeço. Eu vou deixar o arroba ali embaixo, aqui embaixo, passando. Pode falar o teu arroba para quem quiser te seguir lá no Instagram também? Ah, sim. O meu link lá do Instagram é @doutorpierre plenamente com 2 N's. Inclusive, plenamente era o nome da minha clínica, do meu projeto, que foi fechado por causa da pandemia. E por causa da pandemia que eu fui, né, para a emergência Covid, para o hospital Covid, hospital de campanha, onde eu atendo muitos pacientes no hospital de campanha de Cachoeirinha. E é lá que vocês mais vão me encontrar, tentando criar uma medicina mais humanizada. Doutor, muito obrigada. E eu volto na próxima semana. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Gratidão.